E se tudo desse certo, mas você não soubesse como agir diante disso? E se a chave da sua virada estivesse exatamente no momento em que você mais duvidou de si mesmo? Já percebeu que tem gente que tropeça e cai em cima de um milagre, enquanto outros se preparam por anos e nunca vem nada acontecer? Talvez você tenha feito tudo certo até agora, mas com a mentalidade de quem espera que algo dê errado no meio do caminho. E se o segredo nunca foi sobre fazer mais, mas sim sobre ser alguém que já vive como se o universo tivesse assinado um contrato com o seu sucesso? Não tente entender isso ainda, porque há um labirinto invisível entre o que você acredita e o que você manifesta. E a maioria se perde antes da primeira curva. Existe um código silencioso que separa os que vivem em guerra com a realidade daqueles que caminham como se o impossível fosse apenas uma formalidade prestes a ser vencida. É o tipo de presença que não se aprende em livro, nem se ensina com palavras. Se sente, se incorpora, se carrega no olhar. Você já encontrou alguém que parecia em paz mesmo no meio do caos? Que sorria enquanto o mundo ao redor ruía? Isso não é loucura, é domínio, é ação deliberada. Como se o futuro já tivesse acontecido. Mas o que essas pessoas sabem que você não sabe? O que elas fazem de diferente no escuro que muda tudo quando a luz se acende? Talvez você esteja programado para fracassar com elegância, para ter planos que nunca tocam o agora, para manter uma fé tímida, camuflada, que nunca desafia os próprios limites. E se toda vez que você hesita em agir como se tudo desse certo, você estivesse sabotando a única chance real de criar a realidade que diz desejar? Porque o universo não entende linguagem neutra. Ele responde à vibração da sua certeza. Mas e se sua certeza estiver contaminada com medo disfarçado de lógica? E se o que você chama de precaução for, na verdade, o veneno mais elegante da sua estagnação? Você já se perguntou por que alguns ignoram as estatísticas e mesmo assim vencem? Por que certos sonhos parecem ter proteção divina, enquanto outros morrem antes mesmo de serem pronunciados? Existe algo acontecendo nos bastidores da realidade. Algo que não se explica com fórmulas, mas se revela quando você ousa agir como quem já venceu. Como se o amanhã estivesse apenas esperando você assumir que ele já é seu. Só que isso exige mais do que coragem. Exige desapego da velha versão de si mesmo. E é aí que a maioria falha. Porque agir como se tudo desse certo exige enterrar a identidade de quem sempre esperou o contrário. Este vídeo não é só mais uma reflexão. Ele é uma provocação direta ao seu sistema nervoso. Um chamado oculto à parte mais ousada da sua alma. Aquela que cansou de sobreviver no automático e começa a suspeitar que existe um outro ritmo, uma outra ordem operando por trás das aparências. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está começando a lembrar que já sabia, que já conhecia esse caminho, mas se esqueceu por medo de parecer arrogante, louco ou ingênuo. Só que a pergunta que vai martelar sua mente até o fim deste vídeo é: e se fingir que tudo já deu certo for a única forma de fazer isso se tornar real? Você lembra a primeira vez que acreditou que algo daria errado? Não foi um pensamento lógico. Foi uma sensação que invadiu o corpo antes mesmo de você entender o motivo. Um silêncio denso, que se instalou por trás de um sorriso forçado. Um frio que percorreu a espinha enquanto você dizia em voz alta que estava tudo bem. A verdade é que a maioria das pessoas aprendeu a se proteger da decepção sonhando menos, esperando pouco e agindo como quem já se prepara para fracassar. Mas existe uma dor mais aguda que o fracasso. A dor de nunca ter ousado se mover com a certeza de que tudo, absolutamente tudo, conspirava ao seu favor. Porque quem se acostuma a perder se torna um especialista em interromper milagres. E é aí que tudo se complica. Porque a realidade responde não ao que você quer, mas ao que você vibra com mais força. E quase sempre, o que vibra mais forte é o medo, não o desejo.
Você diz que quer vencer, mas no fundo age como quem já prevê o tropeço. Anda como quem está prestes a ser desmascarado, como se não fosse digno da própria vitória. E isso te isola. Você se cerca de justificativas, se abriga em planejamentos infinitos, mas por dentro sabe que não está se comprometendo de verdade. Porque agir como se tudo desse certo não é teatro, é renascimento. É caminhar como se uma força maior estivesse testando seu merecimento através da sua ousadia. E quantas vezes você recuou por vergonha de parecer ingênuo demais? Há um ponto na vida em que você começa a perceber que o que te prende não são os obstáculos fora, mas os pactos invisíveis que você assinou com a sua própria limitação. Aquelas promessas silenciosas que fez quando foi humilhado, rejeitado ou desacreditado. Nunca mais vou me expor tanto assim. É melhor não criar expectativas. Talvez eu não tenha nascido para isso. Frases que viraram leis internas, tatuadas na alma, moldando cada decisão que veio depois. E mesmo quando o mundo te oferece uma chance real, algo em você sabota. Porque ainda existe uma parte ferida que teme ser vista. E enquanto essa parte comandar seus gestos, você nunca vai agir como se tudo desse certo. Vai apenas representar, ensaiar, imitar os movimentos dos que já venceram, sem jamais ocupar esse lugar de verdade. Mas e se você decidisse hoje quebrar esse ciclo com um único ato radical de presença? Sem esperar garantias, sem precisar da aprovação de ninguém, sem depender de sinais exteriores para validar a sua escolha. Apenas agir, como quem já está lá, como quem não pede permissão ao universo, mas caminha como se já tivesse sido escolhido. Isso não é sobre arrogância, é sobre confiança. A confiança profunda de quem entendeu que a realidade se curva diante da convicção interna, não das circunstâncias. E essa convicção, quando é verdadeira, muda o seu tom de voz, a maneira como você entra em um ambiente, a forma como olha nos olhos de alguém. Você não precisa dizer que acredita. Sua presença diz por você. Mas será que você aguenta sustentar esse nível de energia? Sem escudos, sem máscaras, sem se sabotar? Porque essa escolha não é confortável. Ela vai te isolar dos medíocres, vai te afastar dos que preferem a dúvida ao invés da fé. Vai te forçar a lidar com o que existe de mais denso em você. O medo de não ser suficiente mesmo tentando tudo, mas também vai te libertar. Vai rasgar a casca velha da sua identidade e te fazer nascer de novo, em carne viva, no meio do fogo. Porque agir como se tudo desse certo é entrar nesse fogo com os olhos abertos, sabendo que você não sairá ileso, mas sairá real. E talvez, só talvez, seja essa a única forma de vencer o jogo invisível que te aprisiona. Não por sorte, mas por decisão. Uma decisão que começa agora, no exato instante em que você para de esperar e começa a se comportar. Como se tudo já tivesse acontecido. A mente grita, o corpo hesita e a alma pressente. Porque algo dentro de você já sabe o que fazer, mas foi treinado demais para obedecer ao medo. Você repete mantras de coragem enquanto alimenta vícios de dúvida. Sorri em público, mas em silêncio calcula rotas de fuga caso fracasse de novo. E nesse teatro diário de autoproteção, a vida vai passando. Porque viver como se tudo desse certo não é sobre positividade barata. É sobre rasgar o roteiro do passado e improvisar a partir da fé. É quando você para de viver reagindo ao que te aconteceu e começa a responder ao que você decidiu ser. É quando o olhar muda, não porque tudo está fácil, mas porque você já não reconhece mais o olhar de quem se arrasta pelo chão da própria insegurança. Mas para isso, você precisa abandonar a história que escreveu sobre si mesmo. A narrativa da vítima esperta, do esforçado que nunca é visto, do injustiçado que sempre chega atrasado no destino. É confortável viver nessa identidade, porque ela te isenta da responsabilidade de agir diferente. Só que tem uma hora que essa narrativa vira prisão.
Você olha no espelho e já não acredita no que repete. Algo em você sabe que está encenando, que se escondeu atrás de traumas, diagnósticos, desculpas espirituais e frases motivacionais para não precisar enfrentar o abismo de uma escolha real. E viver como se tudo desse certo é esse salto. Não no escuro, mas na sua verdade mais incômoda. Aquela que sempre soube que você nasceu para mais, mas que teve medo de se perder no caminho. E talvez você tenha se perdido. Talvez tenha tentado tantas vezes que sua esperança já veio quebrada. Mas ainda assim, você está aqui, ouvindo isso, sentindo esse nó na garganta. Não é coincidência. É como se uma parte sua estivesse tentando se reconectar com algo esquecido. Com aquela versão que não duvidava tanto, que acreditava no impossível, que olhava para o céu à noite com uma certeza estranha de que algo grandioso viria. Essa parte ainda existe, e ela não quer fórmulas. Ela quer permissão. Permissão para agir com ousadia, para levantar mesmo sangrando, para olhar para a vida com a postura de quem já venceu, mesmo que o saldo ainda esteja negativo. Porque essa parte sabe. A realidade sempre se curva para quem age como se tudo já estivesse a seu favor. Mas isso exige renúncia. Você vai ter que renunciar ao conforto do conhecido, ao consolo das justificativas, ao prazer amargo de ser vítima. Vai ter que se despedir do velho eu, aquele que sobrevive, mas não vive, que se adapta, mas nunca lidera, que espera o tempo certo, a oportunidade perfeita, a certeza absoluta, enquanto a vida escorre pelos dedos. E nesse ato de renúncia silenciosa, nasce o espaço para o novo você. Um ser que não age mais pelo que vê, mas pelo que crê, que não espera sentir confiança para agir. Age até que a confiança se instale. Um ser que pisa firme, mesmo sobre o invisível, que constrói a própria ponte enquanto atravessa o abismo. E sabe por quê? Porque já não importa mais o resultado. Importa apenas quem você se torna, ao agir como se tudo sempre desse certo. Então agora, feche os olhos por um instante, respire fundo e observe o que está emergindo aí dentro. Um arrepio, um impulso, uma vontade silenciosa de levantar e começar algo agora? Isso é real, isso é seu, isso é o chamado, e ele não vai esperar para sempre. Porque o tempo está sempre do lado de quem decide, não de quem pensa demais, não de quem hesita, planeja, procrastina, mas de quem age, mesmo tremendo, de quem entra no campo de batalha com o coração exposto, mas com a mente decidida. Essa é a única fé que move montanhas, a fé que se traduz em ação, não oração vazia, não promessa emocional, mas presença, gesto, movimento. Porque no fim das contas a vida só pergunta uma coisa: você vai agir como se tudo desse certo? Ou vai esperar que tudo dê certo para começar a agir? E se tudo que você teme for, na verdade, um teste silencioso da vida para ver se você está pronto? Já pensou que o caos, os atrasos, os não, as perdas, talvez não sejam sinais de que está tudo dando errado, mas convites disfarçados para provar que você é maior do que parece? Porque agir como se tudo sempre desse certo não é viver na ilusão. É viver no nível da decisão que transforma. É atravessar a tempestade com o semblante de quem já viu o sol do outro lado. É olhar para as cinzas da antiga versão de si mesmo e escolher dançar sobre elas. Porque quem age com fé verdadeira não nega o fogo. Anda dentro dele, sabendo que será forjado e não destruído. Mas como manter essa postura quando tudo em volta parece desabar? Quando a conta não fecha, o telefone não toca e a solidão vira companheira constante? É aí que a escolha se torna sagrada. Porque qualquer um pode acreditar quando tudo flui, mas só os que decidiram renascer acreditam quando tudo trava. E nesse ponto, onde muitos desistem, o guerreiro silencioso se levanta. Ele não espera mais por sinais.
Ele se tornou o sinal. Anda pelas ruas como quem carrega um pacto invisível com o impossível. E mesmo sem provas concretas, ele planta com fé. Fala com convicção. Sorri com uma autoridade que confunde os incrédulos. Porque sua mente já está no futuro, mesmo que os pés ainda estejam atolados no agora. Esse é o segredo que ninguém te contou. A realidade não responde ao que você espera, mas ao que você encarna. E se você encarna medo, ela te oferece mais razões para temer. Se encarna dúvida, ela amplia os espelhos da incerteza. Mas se você ousa encarnar certeza, algo muda. Lentamente, no invisível, no improvável, as portas que pareciam seladas começam a ranger. As pessoas que te ignoravam voltam a olhar. O projeto esquecido começa a pulsar vida de novo. Porque a realidade, por mais cruel que pareça, é profundamente obediente. Ela se curva à postura de quem já decidiu. Ela se alinha ao tom da sua voz, à firmeza do seu passo, à integridade da sua vibração. Ela testa, mas depois ela entrega. E talvez agora você esteja sentindo esse chamado vibrando no peito. Essa mistura de medo e excitação. Essa urgência estranha de começar, mesmo sem saber exatamente o que. E eu te digo, isso é sinal de que algo está prestes a nascer, que uma parte antiga está morrendo e uma nova está empurrando de dentro. Não ignore isso, não adie isso, porque quando você recusa esse chamado, o universo respeita e silencia. Mas quando você aceita, ele se movimenta, ele alinha, ele responde. E não com mágica, mas com oportunidades, encontros, intuições, caminhos. Porque a mágica de verdade não está fora. Está em quem você se permite ser, quando ninguém está olhando. Está na decisão de levantar, ajustar a postura e agir como se o universo inteiro já estivesse conspirando a seu favor. E é agora que você escolhe, não amanhã, não depois que tudo fizer sentido. Agora, escolhe se vai continuar se curvando aos medos antigos, ou se vai erguer o peito como quem já venceu. Porque essa escolha silenciosa molda o que virá. Ela não precisa de plateia, de aplausos, de testemunhas. Precisa só de você, presente, inteiro, comprometido com a versão que você sabe que nasceu para ser. E essa versão não duvida mais, não espera mais. Ela age, ela se levanta. Ela se impõe ao destino com a autoridade de quem entendeu o segredo. Tudo começa a dar certo. No instante em que você age como se tudo já estivesse dando certo, às vezes tudo o que precisamos não é de uma resposta, mas de um silêncio que nos escute por dentro. Porque agora, talvez você esteja percebendo, sem precisar entender, que esse vídeo não falou apenas de agir como se tudo desse certo. Ele falou de você, dos seus abismos não vistos, das promessas que você fez para si mesmo em silêncio, dos dias em que jurou que não aguentaria mais e mesmo assim levantou. A ideia não era te ensinar uma técnica, era fazer você se lembrar de algo que nunca esqueceu, só tinha enterrado sob o medo de tentar de novo. E se você sente esse nó no peito agora, não fuja. Essa sensação é a verdade batendo a porta, querendo morar no centro da sua vida. O que você acabou de ouvir não é uma teoria, é um espelho. Um reflexo do que acontece quando alguém ousa agir como se o impossível fosse apenas um nome poético para o inevitável. Porque quando você pisa firme onde a dúvida esperava hesitação, o universo se curva, não por mágica, mas porque finalmente encontrou alguém que acredita com o corpo inteiro. Há quem assista e pense, belo vídeo. E há quem sinta o coração acelerado, as mãos suando, como se tivesse acabado de receber um aviso que não pode ser ignorado. A diferença está em quem você decide ser agora, porque a vida não vai perguntar se você está pronto. Ela vai entregar a oportunidade na exata frequência da sua coragem. E a única pergunta que restará ecoando é: você vai agir como se tudo já estivesse dando certo?
ou continuar esperando a permissão que nunca vai chegar? Você já sabe. A resposta. Ela não vem em palavras, vem em presença. Vem na forma como você vai levantar da cadeira depois desse vídeo. Vem no que você vai decidir enfrentar hoje. Vem no silêncio que agora tem mais peso do que todos os gritos do mundo. Talvez, só talvez, este seja o momento em que tudo muda. Não porque algo mágico aconteceu lá fora, mas porque, aqui dentro, você finalmente permitiu. E isso sim muda tudo. Se algo em você foi tocado, se alguma verdade adormecida despertou, não deixe que isso se perca no fluxo dos dias. Curta, comente, compartilhe, mas faça isso como quem marca um lugar sagrado. Como quem reconhece: eu senti algo aqui e não vou mais me esquecer. Inscreva-se, não por hábito, mas por propósito. Porque se você chegou até aqui, é porque já está pronto para ir ainda mais fundo. E este canal é o espelho que vai te lembrar disso, toda vez que o mundo tentar te fazer esquecer.